Hoje vamos pensar um pouco sobre como foi 2024, projetar algumas coisas para 2025 e discutir um pouco sobre planejamento, rotina, interesses e coisas desse tipo. Eu sou o Gustavo, sou aluno de doutorado em Física aqui na USP e esse é o meu canal onde eu falo de vida acadêmica, rotina, dentre outros tópicos. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que todo mundo faz essas coisas de metas, né? Discute esse tipo de planejamento para o ano seguinte, sobre rotina, e as pessoas sempre usam, né, viradas, né? Normalmente, assim, marcadores temporais para começar a se reorganizar. Sei lá, vou começar a academia sempre na segunda, vou ter minhas metas para o ano seguinte, mas até lá não vou mexer no que já está acontecendo. E eu tenho algumas opiniões sobre isso e algumas experiências pessoais sobre isso, que eu acho que talvez, assim, vale a pena conversar um pouco e expor. E, para começar, eu queria dizer que 2024 foi um ano surpreendente. Por quê? Porque foi o primeiro ano em que, talvez, sim, o primeiro ano seguido de outro ano em que eu consegui encaixar as coisas melhores e ter uma rotina onde todos os pilares que eu prezo foram mais equilibrados. Ainda existem pontos a melhorar e sempre vão existir pontos a melhorar, mas esse ano eu senti que eu consegui organizar melhor todos os lados, né, da minha vida. Isso foi um processo de aprendizado por si só, porque a gente começa essa história, talvez durante a pandemia, que foi um ano de mestrado, ainda estava no mestrado, né? E por, assim, sorte, toda a minha família se cuidou muito bem, seguiu todos os protocolos muito bem. Eu, por conta de estar fazendo um mestrado, trabalhei de casa, né? Deu para fazer tudo online, um mestrado teórico. Então tive esse privilégio. Mas o contexto, né, todo da pandemia me fez ter uma rotina muito rígida, porque eu não tinha nada para fazer. Então eu meio que me atolei de trabalho e fiz muita coisa, assim, né? Comecei a explorar outros interesses, ler livros que eu não tinha tempo de ler no tempo usual, né? Assim, onde você tem todas as outras atividades além de só as que você quer executar. E ficava com umas 24 horas do dia bem vagas, porque literalmente era ficar em casa, né? Então, eu criei hábitos nesse meio tempo, numa rotina extremamente inflexível. E o que aconteceu foi que eu tive um ano bom, pessoalmente, individualmente, apesar de tudo que estava acontecendo, mas quando voltou o mundo real, vamos dizer assim, aconteceram vários problemas pessoais, onde que eu estava produtivo durante a pandemia e as pessoas nem tanto, e se inverteu quando voltou essa situação real. E além disso, eu estava com uma rotina tão rígida, que eu não tinha flexibilidade comportamental nenhuma para lidar com qualquer problema na vida, né? Então, sei lá, eu tinha uma rotina tão rígida em termos de blocos de trabalho, blocos de coisa, que eu esqueci completamente que eu tinha que alocar tempo para deslocamento. Então, quando eu voltei para São Paulo, vocês já devem imaginar como que isso estava comendo tempo para eu fazer as coisas. Dessa maneira, eu tive episódios bem frustrantes. Eu tive episódios onde eu tinha muita dificuldade de lidar com as coisas saindo do controle, porque eu naturalmente me acostumei muito a me blindar das coisas, porque eu não tinha necessidade de fazer nada a mais nesse período onde eu fiquei meio que não, né, mas fiquei de quarentena. E aí, isso emendou depois de um ano, 2 anos, eu acabei conseguindo reorganizar um pouco melhor as coisas, mas assim que eu organizei, eu fui para um estágio no exterior, onde eu passei um ano morando no lugar que eu trabalhava, e voltamos para um cenário onde eu tinha controle demais, assim, minuciosamente das pequenas variáveis do dia. E como eu estava vivendo longe da minha família, longe da minha namorada, longe de todo mundo, eu tinha total flexibilidade também para fazer uma rotina tão rígida quanto era na pandemia. E eu já sentia isso se antecipando naquela época. Só que, tanto é que quando terminou o estágio, eu tinha certo receio de como seria 2024, que aí a gente chega nesse ano. Só que foi muito positivo, porque eu notei um amadurecimento muito grande de flexibilidade comportamental, como lidar com as coisas sendo mais realista, colocar metas mais realistas, entender o progresso dentro do meu ciclo do dia, de forma que eu consiga executar pequenas tarefas todos os dias para concluir projetos longos e entender como me localizar dentro da minha realidade. E
foi surpreendente isso, porque eu consegui ver isso de dentro para fora, dentro de um processo de autoconhecimento, né? E um processo de observação mesmo, de como eu lidava com situações que eu com certeza, né, ficaria mais frustrado se fosse no passado. E isso me deu um frio na barriga até, sei lá, abril eu ainda estava bem assim, uma hora vai desandar, uma hora as coisas vão acontecer. E na minha cabeça eu ficava só tentando, vamos fazer um dia de cada vez, vamos continuar se organizando, vamos tentar repensar as coisas. Como eu troquei assim de rotina esse ano umas 8, 9 vezes assim. Fazia por algumas semanas, avaliava, trocava os horários, tentei treinar de manhã, de tarde, de noite, tentei trocar os horários que eu estudo, tentei trocar os momentos que eu trabalho. Eu acordo muito cedo, isso sempre se manteve, né? Eu acordo muito cedo e durmo muito cedo. Isso foi a única coisa que se manteve, mas teve vezes que eu começava, acordava e já ia trabalhar, e trabalhava e parava bem mais cedo. E fui tentando, né, jogar com todas essas variáveis, ao invés de me frustrar só com o que eu não estava conseguindo fazer. E nisso eu fui vendo como não é estático essas coisas. Parece óbvio, olhando em retrospectiva, mas a gente sempre quer fórmulas fechadas ou o melhor caminho, independente de qualquer outra variável, né? E, na minha experiência, isso não existe. Então, existirão épocas onde a demanda por execução será maior e sua organização deverá ser mais voltada para trabalho, épocas onde o trabalho estará mais morno e você pode se dedicar mais a tarefas que você tem interesse, mas deve haver um balanço local das coisas de forma que você tenha pelo menos um seu espaço curto de tempo para dedicar para outras coisas que você tenha interesse. E eu tô notando, conforme as coisas avançam, de novo, isso é dentro da minha carreira, não sei como é nas outras, mas é que o tempo acaba se tornando cada vez mais escasso em termos de como lidar com ele para as atividades que você tem interesse fora daquilo que é sua obrigação, porque apesar de eu gostar demais do meu trabalho, ele não deixa de ser uma obrigação também, né? E eu tenho deveres dentro dele antes de ter toda a diversão associada também, que eu acho que é divertido exercer o que eu faço. Mas eu separo essas duas coisas, tá? Eu tenho, apesar de ter prazer, eu sei que é uma obrigação e que, como eu sempre falo, eu tento não me associar como pessoa com aquilo que eu faço, de maneira que essas coisas se misturem e eu tenho meu valor atribuído ao meu processo, enfim, essas coisas que a gente já discutiu em outros vídeos. Então, nesse cenário, como pessoa, eu tenho vários outros interesses além de física por si só. E são interesses assim. Eu vou falar algumas metas que eu tenho tanto para o canal, que eu acho que são metas mais interessantes, mas talvez as metas pessoais mesmo do que eu tenho interesse em empreender sejam coisas simples, sabe? Mas eu queria tirar do papel, né? Porque eu acho que assim, tempo, de forma geral, é uma coisa delicada, né? Eu não gosto muito de falar como vocês devem fazer as coisas ou fazer coisas nessa direção, porque eu não sei o que vocês passam no dia a dia de vocês. Então, eu sempre, né, falo o que eu faço e, com sorte, isso sirva de inspiração para alguém. Então, eu tomo muito cuidado com essa parte do tempo, né? Porque eu sei que existe muito privilégio no meu lado em termos de várias coisas e talvez coisas que eu nem perceba. E eu não quero que isso se torne algo que seja confundido com mérito, tá? Então, a gente sempre bate esses papos de forma bem descontraída, mas vale a pena lembrar que existe ser humano atrás de todas as telas aí, e vocês têm que pensar dentro da realidade de vocês também. Eu acho que o fator chave para 2024 foi uma aceitação dessas partes que eu não controlo. E, de novo, dentro da minha realidade, o que eu não controlo foi todo moldado, todos esses anos de graduação, mestrado, doutorado, para ser poucos fatores, sabe? Mas mesmo assim, tive vários problemas pessoais esse ano que passaram qualquer barreira do que eu imaginava que ia acontecer. Infelizmente, né? A gente não pode controlar vários fatores que vão surgir. E eu lidei com eles de forma bem positiva mesmo. E eu fico feliz com isso. Não vou entrar em detalhes porque eu acho que não tem necessidade, foram situações bem chatas mesmo e que afetava eu, a minha namorada, outras pessoas envolvidas, mas passou e a gente realmente conseguiu superar essas coisas de forma bem mais
tranquila, perto do que poderia ter sido caso a gente ainda estivesse vivendo, talvez com essa mentalidade antiga. E isso me dá confiança, sabe, de que independente de como vá ser 2025, se eu lidar com as coisas de forma localmente, né, um passo de cada vez, e pensando nelas de forma um pouco menos, tentando não transformar, fazer tempestade em copo de água, né, a não ser quando seja necessário e as coisas realmente saiam do controle e seja necessário ter um pulso mais firme, não me estressar tanto com coisas que são simplesmente o que são. Às vezes só deixar ser. Agora, vamos lá, falar de planejamentos para 2025. 2025 é um ano de incertezas. Eu não sei o que eu vou estar fazendo da vida até fevereiro, né? Eu não vou saber o que eu estou aplicando para pós-doutorado. Não sei se estarei empregado, não sei se vou conseguir uma vaga. E eu não sei o que eu farei se eu não conseguir uma vaga. Não sei o que eu vou tentar atuar, né, como profissional, caso eu não consiga uma posição de pós-doutorado. E já me perguntaram, né, se você não conseguir, você pode tentar de novo? Pode sim, mas a princípio eu estou empregado com salário até outubro do ano que vem. Então, caso eu tenha que fazer outra aplicação no final do ano que vem, de toda forma, eu teria que me preparar para ter alguma reserva de emergência para os meses onde eu não estarei recebendo, ou exercer uma profissão nesse meio tempo até sair os resultados do ano que vem, onde estarei tentando de novo. Mas isso é outro fator que eu acho que se fosse no passado eu estaria subindo pelas paredes nesse momento, mas eu estou ciente de que, pelo menos do meu lado, o que eu podia ter feito, eu fiz. E se for suficiente, ótimo. Se não foi, eu realmente não vejo cenários onde eu conseguia fazer melhor. Naturalmente, olhar para trás, eu sempre olho e vejo que eu faria melhor hoje, e isso é bom, tá? Por exemplo, eu pego minha tese de mestrado, aquele documento foi muito importante para mim, mas é um lixo de documento na minha visão hoje em dia, certo? Isso não é um problema, tá? Isso é só indica que eu estou progredindo e vendo que o que eu fiz no passado pode ser melhorado pelo eu de hoje. Mas você também tem que lembrar, né, que é a parte que a gente esquece, né? Como a gente era na época que a gente fez aquilo. Então, se eu olhar para trás hoje e falar, dava para eu ter feito mais no meu estágio no exterior. Hoje dava, provavelmente dava, mas o Gustavo daquela época fez o melhor que ele podia, e aí não tem como melhorar isso, porque estava trabalhando no máximo das minhas capacidades naquela época. Isso se estende para o pós-doutorado, eu acho. Eu acho que realmente, assim, eu fiz o máximo que eu podia durante o meu doutorado. Então, agora tá aí, não tem o que ser feito. Vamos esperar. Caso não dê certo, eu ainda tenho alguns meses, né, até outubro é bastante tempo para me reorganizar, né, e reconstruir o que eu vou fazer. Mas essa situação me bota muito numa posição muito difícil de fazer metas muito precisas, né? Porque caso eu consiga uma posição fora, eu tenho que reorganizar minha vida para mudar de país. E caso eu não consiga, eu tenho que repensar o que eu vou fazer. Mas é difícil também ficar projetando muito o que você vai fazer sem ter essa resposta final, né? De toda forma, eu nunca fui uma pessoa que pensa muito em metas. Eu acho que por conta da minha profissão é uma coisa meio... Nunca penso em metas profissionais, né? Porque até hoje eu estava meio que dentro do mundo acadêmico e não dá para você falar assim, até abril eu vou terminar 5 papers. Não é assim que funciona. Envolve muitas pessoas fazer um projeto de pesquisa e você não pode controlar quando uma ideia vai ser executada ou quando você vai ter uma ideia. Então, não existe um cenário onde eu falo, até abril eu vou ter 3 papers terminados. Isso é realista, mas eu tenho metas de, tipo, ler mais livros de ficção, voltar a ter essas coisas de um hábito melhor de leitura. Eu tenho vontade agora, né, em 2025, de voltar a estudar um tópico de física que não é da minha área de pesquisa, e o tópico que eu estou pensando em me aventurar no início do ano é informação quântica. Então, quero procurar professores do departamento que trabalham com isso e ver até se não dá para eu entrar eventualmente em algum projeto e começar a pensar em coisas de outras áreas para realmente aprender coisas diferentes. Além disso, estou fazendo, né, mais coisas para o canal. Tenho planos de fazer vídeos diferentes, talvez trazer outras pessoas para conversar comigo. Eu tive aquela conversa com o iFísica, né?
E eu gostei de gravar ela, mas eu acho que, assim, quanto mais pessoas falando de física, não física só, né, mas falando sobre rotina, criatividade, essas coisas seriam interessantes. Então, tenho planos de é, começar a trazer convidados, talvez, para falar de coisas, bater um papo descontraído mesmo, né? Trazer mais pessoas acadêmicas e outras pessoas que eu tenho vontade de conhecer. Isso é uma coisa que estou pensando em tirar do papel, mas aí outra meta que eu tenho que pôr é comprar um microfone e arrumar essas outras coisas, né? Arrumar um cenário, tentar pensar um pouquinho melhor, né? Como gravar. Então tem essas metas, que é uma meta que também é bem pessoal. Não vou mentir que não é algo que é algo só para mostrar as coisas. Eu tenho muito interesse em conhecer muita gente, escutar as experiências das pessoas. Isso é algo que eu gosto muito. Então é um planejamento. Além disso, eu gostaria de. Eu estou montando, né, uma comunidade no Discord onde o foco é aprender juntos e não pôr um monte de gente pedante lá que vai ficar falando as coisas de forma que ninguém entende. E essa comunidade eu tenho planos para ela também e estou começando a tirar do papel. Além disso, eu estou movimentando meu Instagram, meu TikTok, estou aprendendo de novo, né? Sempre aprendendo várias coisas, a como me comportar em redes sociais e pensar no público que cada lugar, que o público de cada lugar, né? Mas foi um feedback muito positivo essa parte de criação de coisas. Eu acho que eu reacendi certa chama de pensamentos criativos que eu tinha deixado apagar um pouco. Então, eu estou gostando muito de fazer isso e eu vou usar todas essas redes como desculpa para aprender coisas novas. Então, outra meta para 2025, voltar a estudar programação. Eu quero melhorar em Python, quero fazer mais coisas. Eu acho que eu entrei muito na minha zona de conforto, que eu mexo com matemática, né? E para o trabalho, normalmente, como eu não faço nada muito pesado, eu acabo assim o tempo que eu vou gastar aprendendo a fazer em Python é um tempo que, pensando em tempo de trabalho, não é útil eu ficar investindo esse tempo para aprender se eu consigo fazer muito mais rápido matemática e o negócio funciona. Então, todas as vezes que eu falo, vou usar essa oportunidade para aprender, eu meio que que eu tenho um reforço negativo nesse caso, que é eu preciso fazer isso mais rápido porque é só uma ferramenta que eu preciso usar para chegar no resultado, não é necessariamente algo melhor fazer num ou no outro. O que eu consigo fazer funciona. Mas eu quero pôr alguns projetinhos para eu voltar a estudar Python. Faz muito tempo que eu estudei, fazer algumas coisas legais, mas eu esqueci absolutamente tudo, então eu queria passar por alguns projetos para eu poder fazer isso. Talvez eu vá fazer isso junto com a comunidade do Discord, né? Vou começar a mandar lá algumas coisas que eu estou estudando e a gente vai discutindo com o tempo. Mas é nesse sentido que eu digo que eu vou usar essas redes para voltar a aprender. Além disso, coisas pessoais, né? Eu quero aproveitar mais São Paulo, quero andar mais por São Paulo e ir em lugares que eu nunca fui, principalmente restaurante, adoro sair para comer, quero conhecer lugares diferentes, quero fazer cursos diferentes, quero ter alguma atividade manual, então talvez fazer um curso de cerâmica, alguma coisa bem diferente assim, né? Que eu vou ser completamente iniciante de novo. Tenho vontade de umas coisas bem aleatórias, queria fazer um curso de como fazer um hambúrguer ou sushi, simplesmente para aprender, não que eu vá fazer com frequência, mas eu acho muito legal essa parte de aprender essas coisas, assim, só entender a complexidade de algo que parece simples, muitas aspas aqui, tá? Muitas vezes a simplicidade só existe porque você é tão ignorante naquilo que parece simples de fazer, porque você não faz ideia de quão difícil é fazer isso. Então, tinha vontade de me aventurar em algumas coisas diferentes. E eu acho que é isso, mais ou menos, as coisas que eu tenho pensado. Eu não sou uma pessoa que faz muitos planos de gastar coisas, mas eu queria ter mais chance de viajar ano que vem também. Então, guardar um dinheiro para isso, que também é bem complicado por conta do cenário, né? De talvez ter que mudar de país, e isso vai ter muito gasto associado, né? Então, teria que tomar certo cuidado, mas é um interesse que eu tinha, principalmente caso eu vá fazer o pós-doutorado em outro país. E queria aproveitar um pouco mais o Brasil, né? Porque não tive, agora que estou ganhando um pouco melhor por tempo limitado, eu não tenho ainda a chance, né, de ter tirado um tempo para aproveitar e viajar pelo nosso país mesmo, que tem muita coisa bonita para conhecer aqui e infelizmente a gente não valoriza da forma que deveria. Mas, enfim. Então, vocês veem que minha cabeça fica vários desejos, né, vários interesses.
Queria aprender a tocar teclado, né, piano. É, é um plano que eu tô adiando faz tempo, mas se eu for para um pós-doutorado, vai ser uma coisa que eu vou tirar do papel, com certeza. Eu ainda não tive a chance, né, de investir em outros hobbies, assim, porque aconteceram tantas coisas que a gente teve que reorganizar nossos gastos e também direcionar eles para esses problemas que a gente passou. E esse ano também a gente adotou uma gatinha que é a Billy, e a gente fez toda a adaptação, fez tudo isso. Naturalmente tem gastos e a gente tomou certas prioridades nessa questão. Mas para o futuro, eventualmente, né, também assim, tem muitos anos pela frente, espero eu, para fazer essas coisas todas. E eu não fico com pressa de executar, porque eu sei que um dia vai chegar a hora, sabe? Um dia vai, eu vou fazendo uma coisa por vez. Eu tô feliz com todos esses hobbies, eu não vejo uma prioridade neles, sabe? O que eu tirar do papel é legal. E a gente vai fazendo aos poucos. Então, objetivos profissionais para mim, se eu só vai mudar drasticamente se eu não conseguir o pós-doc, porque eu fui tão satisfeito no meu doutorado que eu só queria que as coisas continuassem iguais, né? Porque por iguais aqui eu digo só a relação pessoal com o que eu faço, porque a atividade em si diariamente é diferente, sabe? Cada dia eu tô num projeto diferente, cada dia eu tô num interesse diferente, cada dia eu tô explorando um aspecto diferente de coisas diferentes. Então, para isso eu preferiria só que continuasse dessa forma, porque é uma parte criativa bem legal, é uma parte de desafio sempre novo, né? E é isso. Eu espero que em 2025 eu consiga manter essa cabeça dessa forma. Vamos ver. Não é sempre um desafio, é uma coisa que você tem que estar sempre monitorando, porque é fácil você cair em comportamentos antigos, independente de quanto tempo você deixou eles para trás. Esses que você fez por tempo significativo, eles são fortes ainda. Então, é sempre uma aventura, uma luta diária. Mas é isso, não tenho metas grandiosas. Acho que o maior gasto planejado que eu vou ter é que eu quero comprar esses microfones para essa parte de talvez chamar pessoas para conversar, mas eu ainda nem sei como vai ser esse formato. Eu não tenho capacidade ainda, né, de investir em nada muito sofisticado, mas eu queria fazer algo simples que tivesse ainda significado e que, assim, fosse passado de forma, a mensagem que é o principal, né, principalmente, fosse passado de forma incisiva. E é isso. Acho que acabei tendo mais planos pro canal e para essas outras coisas do que pessoais, porque, como eu disse, pessoalmente eu tô feliz com o ritmo que as coisas têm andado. Pro ano que vem é simplesmente reorganizar melhor agora que eu acho que eu encontrei o horário optimal para as coisas e voltar a ter também um pouco mais de espaço para mim sozinho, um pouco no meu mundo também. E é isso, espero que 2025 continue nessa trajetória e vamos ver o que acontece por aí. Agradeço a todos vocês aí que me acompanharam esse ano, mandaram mensagem, fizeram parte do meu ano de alguma forma, e eu espero que em 2025 a gente possa ter ainda mais contato. A gente se vê no próximo vídeo, talvez no ano que vem. Tchau, tchau.